para vários dilemas das pessoas e sofrimentos e falta de, muitas vezes, acolhimento social que não encontra por parte de uma deficiência do Estado, você vai encontrar na igreja, a gente sabe disso, sabe que na periferia isso é algo muito forte, é por aí também que a igreja ela tem força na sociedade. Ô Miguel, tem outra notícia hoje relacionada aos atos golpistas lá de 8 de janeiro, que é o seguinte, alguns desses bolsonaristas que estão presos disseram em depoimento à Polícia Federal que eles foram mobilizados e até financiados por igrejas evangélicas para ir aos atos golpistas em Brasília, né? Eles acusam igrejas evangélicas de terem financiado ônibus, alimentos e mobilizado um monte de caravanas para encaminhar esse pessoal lá para a Praça dos Três Poderes. Como a gente sabe, veio gente do país inteiro, com uma baita estrutura e tudo mais, né? Essa informação veio à tona a partir de uma matéria que saiu hoje no portal UOL, que analisou cerca de 1.000 depoimentos prestados à Polícia Federal. Em pelo menos 5 deles, o depoimento é o mesmo, de que essas igrejas evangélicas colocaram grana nessa mobilização para os atos golpistas, né? Uma das golpistas presas disse que foi a Brasília numa excursão da Igreja Presbiteriana Renovada. E, enfim, essas igrejas, essa é uma das igrejas citadas, né? Aí tem outra igreja também, que é a Igreja Batista de Alagoas, que também estaria envolvida com esses financiamentos. Todas elas negam que tenham financiado esses atos golpistas, mas é o que afirmam os próprios bolsonaristas presos, né? Na verdade, muita gente já desconfiava disso, né? Não chega a ser algo novo, porque as investigações apontam aí para igrejas evangélicas apoiando essa mobilização golpista, não só igrejas evangélicas como empresas, né? Algumas empresas que financiaram ônibus, caminhões, né? Empresas que tocam aí transporte de caminhões também estiveram envolvidas, mas agora é uma confirmação, porque isso vem de depoimento de pessoas presas. Isso, claro, está sendo investigado no âmbito do inquérito dos atos golpistas. Nenhuma igreja foi convocada ainda para prestar depoimento, nem nada do tipo, mas a partir desses depoimentos que vieram à tona, certamente o inquérito da PF vai chegar até essas organizações. E esse inquérito, claro, ele está dividido em algumas partes aí, né? Parte deles é focado nas pessoas que participaram diretamente dos atos, né? E outra parte é focada, 3 partes, na verdade, né? Uma nas pessoas que participaram diretamente, outra nas empresas e organizações que possam ter financiado os atos golpistas, que é este o caso, e a outra focada nos chamados mentores intelectuais, que seriam as pessoas que incentivaram esses atos golpistas, que divulgaram fake news, enfim, que de alguma maneira inflamaram esse levante aí contra as praças dos três poderes, Miguel. Ana, o que você acha disso? Eu penso que não é estranho, né, para nenhum de nós que estamos analisando aí já há um tempo esse governo e como ele mobilizou sua base e deu sustentação para suas ações. Todos aqueles acampamentos tinham essa presença, né, forte da igreja. Aqui tem no nosso chat tem uma internauta que está falando que no Rio, né, Lindalva, as igrejas forneceram ônibus e pressionaram para o 7 de setembro, ela está falando em Copacabana, então é algo recorrente. Esse casamento entre o bolsonarismo e as igrejas, ele foi bastante presente durante todo o período de governo e o pré, né, o momento também de mobilização para eleger esse governo e depois para sustentar esse governo. Inclusive das piores formas possíveis, que todas aquelas acusações, denúncias de corrupção, por exemplo, com o MEC, lembram? Envolvia a igreja, envolvia benefícios de igreja. Então, eu fico pensando que tem uma dupla função, digamos assim. Uma é uma questão de corrupção mesmo, né? Uma corrupção que inclusive tem denúncias bastante fortes. E a outra questão é de uma busca de legitimidade para o movimento. Então, como a religiosidade do povo é muito grande, isso é uma exploração mesmo da fé das pessoas. E assim como essa exploração da fé das pessoas, ela foi também utilizada para
para defender certas pautas e para buscar uma inserção na sociedade, né? Como a gente viu no último período, com uma pauta mais conservadora, a gente viu a questão da ideologia de gênero, a gente viu toda essa questão de escola sem partido, vindo com uma pauta que, para ganhar a sociedade, você precisa ter uma legitimidade. E a religião e a igreja, elas têm uma legitimidade muito natural na sociedade, porque a grande maioria das pessoas professa alguma fé, tem alguma religião, estão envolvidas. A gente sabe que também as igrejas, elas se tornaram, em grande parte, um refúgio para vários dilemas das pessoas e sofrimentos e falta de, muitas vezes, acolhimento social que não encontra por parte de uma deficiência do Estado, você vai encontrar na igreja, a gente sabe disso, sabe que na periferia isso é algo muito forte, é por aí também que a igreja ela tem força na sociedade. Então, isso tem que ser denunciado, isso tem que ser apurado, isso tem que ser punido, nesse sentido, mas para além da justiça ou da luta na justiça, há uma batalha cultural em curso, né? Há uma luta, uma disputa por corações e mentes também das pessoas nesse sentido. Essa é a batalha mais difícil, na minha opinião, porque essas igrejas, elas têm muito poder de persuasão, muito poder de convencimento, muito poder de dar explicações que parecem muito lógicas e com muito sentido, né? A gente vê isso a todo tempo, as pessoas justificando. Então, elas constroem narrativas também, que essa é a disputa, que é bastante difícil, né, de ser feita, mas tem que ser feita. Yara, o que você acha? Então, eu queria resgatar, no domingo, o Papa Francisco, ele deu uma entrevista muito interessante para um site argentino chamado Perfil. E um dos temas, é uma entrevista longa, eu até, independente se você é religioso ou não, eu acho muito interessante conhecer uma liderança progressista, né, guardadas as devidas proporções. E sobre essa questão, ele conta, né, que ele teve ele não cita o nome, de uma teóloga brasileira, que é uma protestante luterana, e ele perguntou para ela: diga-me, como você vive a questão dos políticos na Igreja do Reino de Deus? E ela me disse: a Igreja do Reino de Deus não é evangélica, ela é demoníaca, porque é política. Eles usam as pessoas, tudo é pago lá, tudo é com força e, de alguma forma, eles buscam o poder. Né? Isso nas palavras dessa teóloga para o Papa Francisco. E eu fico, assim, eu sou uma comunista devota, né? Eu tenho muita fé, eu rezo, eu tenho muita fé em Nossa Senhora, nos meus orixás, mas eu nunca aceitei você misturar política com religião. Até por isso, tudo que a Ana fala, sabe? Da maneira como você fica suscetível e vulnerável, né? Porque não é uma coisa terrena, é algo que você atribui a uma força maior. Então, eu acho desonesto, acho muito perigoso. É um movimento que, embora aqui no Brasil ele esteja muito consolidado, ele também, por exemplo, tem crescido muito na Ásia, sabe, a presença dessas igrejas evangélicas, na África, né? Então, na África, muito. Então, eu acho que é algo que a gente precisa debater, eu acho que política e religião se discute sim, por a gente não discutir, porque aí a gente acaba misturando, eu acho muito perigoso, porque tem muitos religiosos sérios, muitos religiosos que pregam a laicidade do Estado. Né? Não é porque é uma fé diferente da minha que eu vou dizer que é errado ou certo. E esse movimento, esse fenômeno, não é surpresa, como a Ana falou, zero surpresa. Eu não me surpreendo, que gente da laia do pastor Silas Malafaia, aquele outro da IURD, são pessoas horríveis. Eu nem concordo com essa teóloga de achar que política é demoníaca. Eu não acho que política seja demoníaca, né? Mas eu compreendo o olhar dela para esse fenômeno perigosíssimo de você trazer a fé como um instrumento político. Onde já se viu, minha gente? A gente tem no Congresso a bancada da Bíblia.
você substituir a Constituição Federal pela Bíblia, nada contra a Bíblia, viu? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, sabe? Então, eu estou muito assustada com isso, porque isso é só um pedacinho do estrago que essas religiões fundamentalistas proporcionaram no debate público político brasileiro. É muito sério. Pois é, deixa eu só fazer um comentário também sobre isso, né? A notícia é que igrejas evangélicas, elas ajudaram a patrocinar e organizar os atos do 8 de janeiro, né? Sobretudo com transporte, alimentação, tem várias notícias, né? Eu vou dizer uma coisa, Yara, Iana, na eleição de 2022, um dos momentos que eu fiquei mais chocado foram com vídeos de pastores, né? E vídeos públicos, né? Porque aquele negócio era divulgado publicamente, divulgando todo tipo de fake news contra o Lula, né? Fake news braba, dizendo que tem um montão de gente acampada aqui nos montes, né? Quando o Lula ganhar, só está esperando o Lula ganhar, anunciar a vitória do Lula, que não vai ganhar, hein? Se ganhar fraude. Assim que for anunciada pelo TSE, eles vão invadir tudo aqui, invadir as lojas, invadir as fazendas, pegar as mulheres, roubar todo mundo. Era nesse nível. Foram várias notícias desse tipo, né? Ou seja, é claro que isso é absolutamente criminoso, né? Isso é um terrorismo e é uma grande covardia você fazer isso usando a autoridade, né, eclesiástica, a autoridade religiosa. É uma grande covardia. A gente sabe, né, Ana, que a religião ela tem uma coisa muito antiga, né? A gente estuda história, a gente sabe que a religião sempre foi muito importante para a humanidade, né? Ela dos primórdios da arte, da cultura, em alguns momentos preservou o conhecimento, como é importante para a espiritualidade. A gente sabe também como a religião jogou um papel negativo contra a ciência, contra a humanidade, né? Todo tipo de preconceitos que ficaram dentro da igreja, né? Preconceito contra as mulheres, né? A religião católica como queimava mulheres, qualquer mulher que se destacava um pouco mais. Atrasou a ciência na Europa, né? Séculos, né? Porque qualquer tipo de conhecimento diferente era considerado heresia. Centenas de cientistas foram queimados vivos, presos, torturados, e aquilo atrasou. E imagina o mal que se a gente parar para pensar que a ciência é que salva vidas, né? Ciência salva vidas, porque através da ciência, a gente conseguiu descobrir uma série de remédios e tratamentos que aumentou muito a longevidade da vida humana em todo o planeta, né? Então, você tem um atraso da ciência, né? Você produziu morte, né? Mas, enfim.